Nós iniciamos hoje pela manhã essa nova série na primeira epístola de João. E claro, como o nosso pastor José Roberto nos falou hoje, não será possível nós empreendermos uma grande jornada por toda essa carta. Por isso precisamos selecionar algumas coisas. Tudo da minha Bíblia está caindo aqui, vocês já estão vendo, me perdoem, já eu pego. Muito bem, meus irmãos, a nossa intenção aqui é então fazermos um grande panorama do que nos fala a primeira epístola de João. E o nosso grande propósito com isso é incentivar a sua leitura bíblica. Essa é uma pequena carta já no fim da nossa Bíblia, uma carta bem direta, bem prática, são apenas 5 capítulos e por isso já fica o desafio para você ler cada um desses capítulos aí ao longo dessa série. Ou seja, você tem aí essa semana para ler um capítulo por dia da carta de 1 João. E assim como faz no seu evangelho, João escreve aqui apontando principalmente a pessoa e a obra de Jesus Cristo, como sendo a base do cristianismo, a coluna a partir da qual a nossa religião permanece de pé e sem a qual nada do que nós fazemos aqui faz sentido. Eu quero ler com você os primeiros 4 versículos dessa carta. Vamos ler então 1 João, capítulo 1, dos versos 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, com a Tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Rogamos que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, Deus, para que possamos não só enxergar as verdades da Tua palavra, mas também praticá-las segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. C.S. Lewis, autor das famosas Crônicas de Nárnia, também escreveu muito sobre filosofia e teologia. E em um de seus livros, ele afirma que há 4 caminhos que nós podemos tomar ao pensarmos sobre quem foi Jesus e o que Ele fez. Nós podemos pensar, primeiro, que Ele poderia ter sido um mentiroso, alguém que simplesmente não era quem Ele dizia ser e sabia disso. Ou, em segundo lugar, Ele poderia ter sido um louco, um lunático, alguém que acreditava ser o Cristo, mas que no final provou-se que não, afinal morreu envergonhado. Em terceiro lugar, ele poderia ter sido uma lenda, alguém que não era quem os outros mais tarde imaginavam que fosse. Ou, em quarto lugar, ele poderia realmente ser o Senhor e o Cristo, aquele que ele dizia ser. E de fato, não só pela fé, meus irmãos, mas também por todo o testemunho histórico que nós temos, por todas as questões filosóficas que nós conseguimos colocar também, nós podemos ter a certeza de que Jesus é quem Ele disse que é.
O seu nascimento, sua vida, morte, ressurreição, sua ascensão, nos ajudam a entender que isso é verdade. É muito comum ouvirmos grandes distorções, confusões e imprecisões a respeito de Jesus, a respeito do Jesus que a Bíblia nos revela. Há muitos que pensam que Jesus foi apenas uma espécie de um mestre caridoso que ensinou sobretudo sobre a graça e sobre o amor para nós. Há outros que reconhecem que Jesus foi um profeta, um ser iluminado que recebeu iluminação da parte de Deus e até hoje os seus ensinos são muito difundidos. Há outros que enxergam Jesus quase como um ser extraterrestre, alguém que veio nos ensinar como acabar com o mal e com a pobreza do mundo. E essas distorções não são novidade. O apóstolo João enfrentou os mesmos desafios já no primeiro século, quando ele viveu, e escreveu essas cartas, as suas cartas, para esclarecer as coisas. Ele sabia que era absolutamente essencial os seus leitores conhecerem quem foi o Cristo verdadeiro. E é por isso que João escreveu 5 livros do Novo Testamento: o Evangelho de João, as suas 3 cartas e o Apocalipse. E uma das marcas registradas de João, como nós falamos hoje pela manhã, é que ele gosta de escrever com qual objetivo ele está falando aos seus leitores, o que ele pretende produzir na nossa vida. Por exemplo, se você ver o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, o próprio João escreve o seguinte: estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Se você abre o livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, você já tem lá escrito, Jesus dizendo para João: escreva essas coisas para que fique registrado o que há de acontecer. Aqui, na sua primeira epístola, João dá 4 motivos pelos quais ele decidiu escrever aos seus leitores, e o primeiro deles é o que nós vamos tratar hoje, que nós acabamos de ler nesses 4 primeiros versos da sua carta. Eu quero que você note que João já começa fazendo referência a algo chamado a vida eterna, o verbo da vida. E claro, ele só poderia estar se referindo a Jesus Cristo, o verbo da vida. É como se ele estivesse relembrando aos seus leitores: olha, há alguém que não só pode nos dar uma verdadeira qualidade de vida, mas ele mesmo é a vida. Uma vida como nenhuma outra que nós conseguiremos encontrar. E por isso, antes de falar sobre qualquer coisa, a primeira coisa que João fala nessa carta é sobre 3 convites que a vida eterna, Jesus Cristo, nos faz. 3 convites que Jesus nos faz através do apóstolo João nesta carta. O primeiro convite é para nós conhecermos esta vida. O convite para conhecermos Jesus. Veja aí a primeira frase, a primeira oração, na verdade, dessa carta: o que era desde o princípio. Essa é uma expressão muito importante aqui. João quer que você se lembre primeiro de Gênesis capítulo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele também quer que você se lembre de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está aqui escrevendo então a respeito do Filho encarnado que se tornou homem,
na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele quer que nós o conheçamos e conheçamos corretamente quem é esse verbo da vida, essa palavra da vida que invadiu o espaço e o tempo e que nos possibilita termos comunhão e intimidade com o único e verdadeiro Deus. E é por isso que João vai chamar a atenção para duas grandes verdades a respeito de Jesus. A primeira verdade é que Jesus é 100% Deus. O Filho Jesus Cristo, ele diz aí, é o que era desde o princípio. Ele também diz no verso 3, essa é a vida eterna que estava com o Pai. Ele sempre existiu eternamente com o Pai como Deus. Nunca houve um tempo em que o Filho não existisse. Nunca. Isso não é só o que João acreditava, mas é o que o próprio Jesus defendia. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele também diz em João capítulo 10, versículo 30, o Pai e eu somos um. Também, quando Filipe, seu discípulo, pede: Senhor, mostra-nos o Pai, que Jesus responde: Filipe, eu e o Pai somos um. Aquele que me vê a mim, vê o Pai. Claramente, meus irmãos, Jesus acreditava e sabia que Ele era Deus. Ele demonstrou ser Deus e João confessou o mesmo e deixou isso registrado para nós. O segundo ensino é que Jesus, além de ser 100% Deus, também é 100% homem. Um grande mistério que até hoje não é tão bem entendido. Como isso é possível? Alguém ser 100% humano e 100% divino. Mas vejam, João faz uma defesa da humanidade de Cristo. E o testemunho que ele dá aqui, aquilo que ele escreve, que ele fala, não é algo de segunda mão. Não é algo que ele ouviu de alguém e por isso está escrevendo, por isso está falando aos seus leitores. Não é algo que ele aprendeu de outras pessoas. Não era um boato que ele tinha ouvido dizer. Antes, ele diz aqui que ele foi uma testemunha ocular de tudo o que Jesus fez. De tudo que Jesus disse também. E é por isso que ele enfatiza tanto aí nos primeiros versículos. O que nós temos ouvido, o que nós vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam. Durante 3 anos, é como se João estivesse dizendo isso. Olha, durante 3 anos nós estivemos com o próprio Cristo, nós o observamos, nós vimos cada movimento desse homem chamado Jesus, e ele era um verdadeiro ser humano de carne e osso, nós pudemos tocá-lo. Ele não era nenhum fantasma, ele não era nenhum espírito, nenhuma aparição. Por que é que João enfatiza tanto esse aspecto humano de Jesus, esse aspecto visível? Por que ele diz tanto e enfatiza o fato de ter visto, ouvido, andado, estado com Jesus? Porque, como eu disse, naquela época já havia muita confusão sobre quem foi Jesus. Olha que não havia passado nem 60 anos da morte de Cristo. Alguns falsos mestres dentro da igreja pregavam que Jesus foi uma espécie de um fantasma, uma aparição. Ele só parecia ser humano, mas na verdade era um fantasma, digamos assim, de Deus. Se João estivesse vivo hoje, ele falaria que aqueles falsos mestres pregavam que Jesus era como um holograma de Deus. As pessoas conseguiam vê-lo, ele parecia humano, mas não era. E então, João responde a essa falsa doutrina, convidando os seus leitores para conhecerem mais sobre Cristo. E dizendo: olha, não é isso. Não é fantasma nenhum, não é aparição nenhuma, não é holograma algum. Nós vimos
o próprio Deus em carne e osso. O Jesus bíblico não é um mito, não é um conto de fadas ou uma fábula. Ele não é nenhum fantasma ou uma ilusão. Ele é realmente Deus que assumiu a humanidade plena. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. Ele não é metade humano, metade divino. Ele não é alguém que simplesmente tinha uma espiritualidade profunda, um contato sensível com as coisas divinas. Não. Ele é o Deus homem. O pastor John Piper, em um de seus livros, escreve que a nossa maior dificuldade em entender e assumir que Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem, está no fato de que isso é extremamente incômodo para nós. Deixa eu ler para você o que ele escreve. Ele diz assim: muitos estão dispostos a crer em Cristo se ele permanecer uma realidade meramente espiritual. Mas quando pregamos que Cristo se tornou um homem específico, em um lugar específico, emitindo mandamentos específicos e morrendo em uma cruz específica, expondo os pecados específicos de nossas vidas, então isso significa que nós devemos viver de uma maneira específica, como Cristo viveu. Isso nos incomoda porque nós naturalmente não queremos que nos digam como viver. Nós não queremos que nos indiquem o caminho, queremos nós mesmos encontrá-los. Nós não queremos depender de outra pessoa para encontrarmos a vida, a alegria, a satisfação. Nunca pense que você já aprendeu ou já se ocupou o suficiente com Cristo Jesus. Sempre há algo mais para aprender dele. Nunca pense que você já conheceu tudo que poderia conhecer sobre Deus. Se Jesus é realmente quem ele afirma ser, isso muda tudo. E todos nós deveríamos ter uma paixão por conhecer essa vida eterna que é Jesus. Esse é o primeiro convite de João aqui. E em segundo lugar, nós somos convidados a compartilhar essa vida. Veja aí o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O impacto que Jesus teve sobre os seus seguidores os compeliu a levar o evangelho às nações. Aquilo que eles experimentaram em Jesus, eles queriam que outros experimentassem também. João nos diz aqui que nós não podemos ficar calados sobre essa palavra que dá vida eterna. O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós contemplamos, o que nós tocamos, nós devemos compartilhar com os outros. Se você recebe uma boa notícia, você quer que outros saibam. Nós testificaremos, nós daremos testemunhos a respeito de Jesus Cristo e proclamaremos o evangelho do reino de Deus, porque, veja aí, para que tenhais comunhão conosco. Esse é um dos versos-chave aqui desse texto. João fala sobre comunhão 4 vezes nessa carta, todas as 4 vezes aqui no primeiro capítulo. E qual é a palavra grega para comunhão? Como é mesmo o nome do nosso grupo de oração às quintas-feiras? Koinonia. Essa é a palavra grega para comunhão. E koinonia é compartilhar algo que é extremamente precioso, significativo e importante para você. É compartilhar valores, crenças, objetivos em comum, amar as mesmas pessoas. João ama tanto as igrejas, a comunidade crente de fé em Jesus, que quer convidar todos a fazerem parte dessa comunhão. Ninguém deve ser excluído desse convite. Mas algo muito interessante
é que João coloca que essa comunhão que existe entre os seguidores de Jesus é muito mais rica e profunda do que o vínculo que existe entre pessoas de uma mesma irmandade, de um mesmo clube. É muito mais rica e profunda do que a comunhão de uma torcida de um time esportivo. É muito mais rica e profunda do que a identidade nacional de um povo. Porque, ele diz aí no final, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a comunhão da família divina. É uma comunhão que transcende toda barreira artificial que aflige a raça humana desde a queda. Quando Jesus se torna o nosso Salvador, já vem o pacote. Deus se torna o nosso Pai. Por isso que João escreve mais tarde no capítulo 2, que aquele que nega o Filho, não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Ao contrário de qualquer outra religião no mundo, meus irmãos, o cristianismo nos oferece um relacionamento íntimo com um Deus que é Salvador e é Pai. Ele é um Salvador perfeito, efetivo, um Pai perfeito e efetivo. Além disso, você recebe irmãos e irmãs de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nós cristãos nunca devemos esquecer que temos muito mais em comum com um cristão que é chinês, com uma irmã africana passando por perseguição, com um irmão no interior da Venezuela, do que com um vizinho que não conhece a Cristo. E nunca se esqueça de que esta vida eterna que nos transformou é a vida eterna que nós devemos proclamar ao nosso próximo aqui e entre as nações também, para que mais pessoas façam parte dessa família, dessa comunhão conosco, com o Pai e com o Filho. Queremos continuamente adicionar mais pessoas, compartilhar a vida eterna com os outros. O primeiro convite, então, é para conhecermos essa vida. O segundo convite, para compartilharmos essa vida. E o terceiro convite que João nos faz é para desfrutarmos da vida eterna com Jesus. Verso 4, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aqui está o primeiro motivo pelo qual João escreve essa carta, para levar aos seus leitores a certeza de que eles possuem a verdadeira alegria, uma alegria completa. Mesmo em meio à perseguição promovida pelo império, mesmo em meio à perseguição promovida pelos judeus, eles tinham a verdadeira alegria. A alegria é uma das principais marcas da vida do cristão. Não é à toa que a própria Bíblia vai falar que o Evangelho são as boas novas de alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é justiça e alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus em Filipenses é alegrai-vos. Nós lemos no início do culto, Salmo 16. O salmista dizendo que na presença de Deus há plenitude de alegria. No seu comentário sobre o texto de 1 João, o pastor Hernandes nos lembra algo muito precioso. Ele diz que o nosso problema não é a busca da alegria. Isso é extremamente legítimo. Mas talvez o nosso principal problema seja nos contentarmos com uma alegria pequena demais, terrena demais. Deus nos salvou para a maior de todas as alegrias, a alegria de glorificá-lo e desfrutá-lo
para sempre. A ideia de termos plenitude de alegria não é algo incomum nos escritos de João também. Ele também quer nos lembrar das palavras do próprio Cristo. Por exemplo, quando Jesus disse que ele era a videira e os seus discípulos eram os seus ramos, ele acrescentou que estava falando aquelas coisas para que a nossa alegria fosse completa. Logo depois, ele também diz que tudo o que nós pedirmos ao Pai em seu nome, ele o concederá, para que a nossa alegria seja completa. Além disso, na sua segunda carta, muito pouco conhecida, João finaliza da seguinte maneira: irmãos, ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Então notem que sempre que João traz o tema de termos uma plenitude de alegria, uma alegria completa, ele faz essa relação da comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho e com os nossos irmãos da família da fé. João sabe que o mundo não pode oferecer alegria verdadeira e duradoura para o coração humano, porque essa alegria só é experimentada no relacionamento com o Senhor. Quando alguém vive em comunhão com Deus e com o Senhor Jesus, experimenta uma alegria profunda que não é abalada pelas circunstâncias da vida e que é inclusive aumentada pela comunhão com seus irmãos na fé. Mas vejam, João também usa a palavra alegria aqui num sentido escatológico, olhando para o futuro. Porque ele sabe que enquanto nós vivermos aqui, afetados pelo pecado, nós não conseguiremos ter essa alegria completa, finalizada. Por isso, esse verso também está cheio de uma grande expectativa. O pecado promete alegria e produz sofrimento. Os prazeres do pecado são transitórios e passageiros, duram apenas algum tempo, mas a alegria de Deus é eterna. Ela dura para sempre e será ainda maior quando nosso Senhor Jesus retornar. É por isso que Jesus nos diz que a nossa alegria ninguém poderá tirar, porque é Ele mesmo que nos garante essa alegria. Esses são os 3 convites que temos do apóstolo João: conhecer Jesus, compartilhar Jesus e o seu evangelho e desfrutar da sua alegria. Esses 4 primeiros versos da primeira epístola de João nos ensinam 2 pontos muito importantes para aplicarmos em nossa vida. Primeiro, nós devemos lembrar que a comunhão cristã não é possível a não ser com a base na crença comum em Cristo Jesus. A comunhão que nós temos uns com os outros só é possível se todos nós tivermos comunhão com o Pai e com o seu Filho. Como eu disse, a nossa comunhão, a nossa koinonia, a nossa ligação, não é uma associação de pessoas que simpatizam com uma causa. Nós não estamos aqui reunidos para formarmos uma grande academia teológica, onde se tem uma ideia intelectual em comum sobre Deus. A comunhão cristã é uma parceria espiritual fundamentada em uma experiência comum da pessoa e da obra de Cristo. O que nos leva ao grande convite dessa noite, que é para que você conheça a Jesus Cristo, para que você renove a sua comunhão com Ele.
Não é possível ter um relacionamento verdadeiro com Deus sem um relacionamento com Jesus. O texto que nós lemos hoje deixou claro isso, deixou claro para nós que Jesus Cristo se tornou homem. O próprio Deus se tornou homem, Ele tomou medidas para se comunicar com a humanidade, para nos conceder a vida, mas nos seus termos. E esses termos são justamente a crença em Jesus Cristo, o seu Filho. A vida eterna que Deus nos oferece é o seu próprio Filho. Não há outra vida, e essa vida está disponível a nós hoje. Por isso, nós podemos recebê-lo pela fé. Uma segunda aplicação é o valor da palavra de Deus para conhecermos a Jesus Cristo. João diz aqui que ele foi uma testemunha ocular, uma das testemunhas oculares de tudo que Jesus disse e fez. Ele viu, ele ouviu, ele apalpou, ele caminhou com Jesus. Mas pastor, eu não vi e eu não vejo Jesus. Eu não ouvi, eu não toquei, eu não convivi com Jesus para ter essa certeza que João tem. É verdade. Porém, a nossa fé não está firmada no que nós experimentamos. A nossa fé não está firmada nas nossas experiências. Nossa fé está firmada na palavra de Deus. Ela é o registro fiel de tudo o que Jesus disse e fez. Por isso, se você lê a palavra de Deus, você está ciente do testemunho fiel das pessoas que conviveram com Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Nas palavras do próprio Jesus: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. É na Bíblia, meus irmãos, que reside o testemunho confiável e autorizado do significado da pessoa e da mensagem de Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus divinamente inspirada, cuja verdade se baseia no caráter do próprio Deus. Por isso, se você quer conhecer a Jesus Cristo, se você quer conhecer ao próprio Deus, se você quer conhecer essa vida, compartilhar essa vida e desfrutar da alegria que só Ele pode nos trazer, você precisa ler a sua Bíblia. Quer ela seja física, digital, não deixe de ler a Bíblia. Ela toda é palavra de Deus para nós. Então, nós somos chamados a renovar a nossa fé e o nosso compromisso em lermos a palavra de Deus. Mais uma vez, aproveite essa semana, leia a primeira carta de João, bem curtinha, bem pequena, tem só 5 capítulos. Cada capítulo é bem curto também, direto, objetivo, prático. Eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. E terminará essa carta falando: eu estou conhecendo ainda mais ao Deus verdadeiro. Se você não tem uma Bíblia física na sua casa, me procure. A igreja de Moema quer te presentear com uma Bíblia. Mas só se você não tiver uma Bíblia física na sua casa. Pode me procurar, nós vamos te presentear com uma Bíblia especial para você. Renove a sua esperança, renove a sua fé. Responda ao convite de conhecer, compartilhar e desfrutar da vida eterna. Amém? Deus te abençoe.